à casa do Senhor. Você que chegou na hora certa, né? Hoje é dia de noite de festa, né? Tem festa na vila e o Senhor está aqui no seu santo templo, amém? Vamos orar e vamos louvar? Feche seus olhos. Senhor Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor. Sonda, Senhor, o nosso coração nessa noite. E que o lugar da maior festa nessa noite seja aqui dentro do nosso coração. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Ao olhar para a cruz, vamos louvar juntos. Que a sua voz alcance agora o coração de Deus, amém? Vamos louvar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Coral maravilhoso, hein? Vamos louvar o Senhor. Vamos agora ver a glória do Senhor. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Mais uma chance agora, hein? Para olhar para a cruz. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
Graça maravilhosa, Senhor. O teu perdão nos alcança nessa noite. Amém. Amém? Amém, né? Vai virar oficial, né? Nos nossos cultos aqui à noite. O coral vai ter que estar sempre aqui. Quem é a favor, diga amém. Amém. Coisa linda, né? Amém. Já não tem mais. Eu vou deixar vocês, não vão ir para casa, vou ficar aí direto já. Decoração da igreja. Vamos ficar em pé? Vamos levantar nessa hora? Vamos ficar um pouquinho aí, uns centímetros mais perto do céu. Quantos aqui acreditam que Jesus morreu por você? Levante sua mão. Quantos acreditam que Ele vai voltar? Amém? E eu acredito que Ele está aqui agora, sondando o seu coração, preparando você para receber a palavra dEle. Eu quero convidar você que veio aqui à noite hoje e tem no seu coração um pedido ao Senhor muito grande, algo que está lá no seu coração, só você sabe, algo que só o Senhor dos céus, esse que você acredita, pode resolver. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero orar por você nessa noite, pedir que você venha aqui pertinho do altar. Nós vamos juntos entregar os nossos pedidos ao Senhor. Amém? Vamos louvar, acredito. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em Ti. Nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em Ti, creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em Ti, creio em Ti. com o seu coração. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu,
creio em Ti. Feche seus olhos. Ah, Senhor, como nós cremos em Ti. Nosso coração está cheio de fé nesta hora, Senhor. E é por isso que viemos até o Teu altar, para Te entregar tudo isso, Senhor. Todo este peso, porque a palavra é fiel. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma, Senhor, esse peso das costas dos Seus filhos, Senhor, e no lugar nos dê a Tua paz, a certeza de que o Senhor está conosco, ainda que seja no vale da sombra da morte. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um trouxe nessa noite, o que incomoda, o que aflige, o que arranca lágrima dos Seus filhos. Toma cada um deles, toma cada família, cada jovem, cada homem, cada mulher desta igreja. Toma cada um que veio hoje aqui, Senhor, que eles ouçam a Tua voz, que a Tua palavra brilhe diante de nossos olhos, e nós vejamos o nosso Senhor ressuscitado, Senhor. É a Tua bênção que nós clamamos, Senhor, e cantamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. De todo o nosso coração, Senhor, nós cremos em Ti. Amém? Amém. Amém. Podem sentar, amém. Deus te abençoe grandemente. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E eu queria, muitos bem-vindos, né? E eu queria dar um aviso para você que veio hoje. Aí no seu banco tem uns papeizinhos. Confere aí se tem papelzinho aí. Tem uns papeizinhos aí? Tem, né? Se não tiver bem aí, tem o de trás, mas acho que tem todos. Esse papelzinho, ele faz a seguinte pergunta para você: você gostaria de aprender a Bíblia? De receber um estudo da Bíblia? De ganhar uma Bíblia de presente e um certificado de estudioso da Bíblia? Tem duas formas aí. Na sua casa, nós enviaremos alguém aí que pode ir lá no seu horário. Melhor do que isso ainda, em cima está escrito: na igreja, semana que vem, às 18h30. É isso? 18 horas? Às 18 horas, vamos começar os ensinos de Jesus em 12 episódios, tá certo? Então você é nosso convidado. Basta você escrever aí seu nome, seu telefone, para a gente dar algumas explicações para você, e marcar o X. E na saída, na porta, você vai entregar para o Valdir, tá certo? Valdir é isso aqui, ó. Ele vai estar na porta ali junto com o pastor, recebendo, e vai ser um prazer estudar a Bíblia com você, ok? Ok, Deus te abençoe. Vamos agora escutar o Coral Jovem da Vila Nova. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou.
sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. Viva então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação que ele se entregou, Morreu em meu lugar. Gloria a Deus revelou o que faria ao pecador. Calvário ele fez por amor, sem sangue, sem entrega. Sem sangue, sem entrega, Não há perdão. e o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, Foi a libertação que ele se entregou, morreu em meu Eu sou o Criador dos céus, eu sou a estrela da manhã, eu sou o fôlego da vida, quem era e há de vir. Eu sou quem andou sobre as águas, eu sou quem acalmou os mares, eu sou aquele que transforma. Ó, vinde a mim e segue-me e saberás que eu sou a fonte de água viva, o Filho de Deus, quem cura o quebrantado, quem ouve o teu clamor, o Salvador do mundo, quem quer te dar
o Espírito que guia, eu sou a palavra viva, eu sou quem já te conhecia, sim, antes de você nascer. Sim, eu sou a fonte de água viva, o Filho de Deus, quem cura o quebrantado, quem ouve o teu clamor, o Salvador do mundo, quem quer te dar perdão, autor da tua fé, princípio e o fim. Sim, eu sou. O Pai de amor, o Rei dos Reis, Santo Senhor, eterno Deus. Eu sou a fonte de água viva, o Filho de Deus, quem cura o quebrantado, quem ouve o teu clamor, Salvador, quem quer te dar perdão, autor da tua fé, princípio e o fim. Sim, eu sou. Boa noite, tudo bom? Que bom que você veio, é bom poder estar com você mais uma noite. Não sei quantos aqui já ajudaram a encher uma laje. Alguém aqui já ajudou a encher laje? Ótimo. Então esses sofredores como eu vão entender o que eu vou dizer. Se você não ajudou já a encher a laje, já ajudou a fazer a comida para quem estava enchendo a laje. Que o povo, quando enche laje, o preço é a comida, né? Eu venho da cidade pequena, não tinha esse negócio de empresa de laje, não existia isso. Eu fui descobrir que tinha isso quando eu fui morar na cidade grande. Lá alguém ia encher a laje da casa, juntava vizinho, parente, gente que estava passando na rua e fazia ali geralmente era uma feijoada daquela grossa, braba, ou rabada, mocotó, frango, galinhada, vocês conhecem galinhada? Uns negócios assim, entendeu? Daqueles bem calorento, gorduroso, com bastante energia, porque o infeliz ia gastar aquilo dali tudinho durante o dia, né? Eu lembro uma vez que eu fui no negócio de comer muito, eu fui uma vez no sítio do meu tio, tinha uma fazenda, e aí de manhã a gente foi no curral para tomar leite com Nescau da vaca, né? A gente levava um paninho, aí colocava em cima do copo, botava o Nescau dentro do copo, botava o paninho e saiu o leite quentinho, enchia o copo ali, a gente mexia e tum! Não dava nada. Se eu fizer isso hoje, é 3 dias de pensamentos reflexivos naquele quartinho especial que todo mundo tem em casa. Porque aquilo é gordura pura, né? A gente não está acostumado com isso. Antes eu estava, né? E nisso que a gente estava lá, tentando tomar esse leite, coisa e tal, lá na roça, estava os peão lá que iam capinar o morro, para devastar o morro para plantar mandioca e banana. E estavam os camaradas lá, 7 horas da manhã. Prato, feijão, mas é feijão, né? Meia concha de feijão. Feijão, arroz, macarrão,
farofa, mandioca, frango cozido e 2 ovos estalados em cima. Era assim. E ele comia tombando de baixo para cima. Você já viu o cara comendo, tombando? Ele bota aqui, ó, o prato perto da boca, né, para não perder a oportunidade de cair nada, né? Então ele bota aqui, aí ele pega a colher e faz assim. Faz assim com a colher. É só esse movimento, não precisa de mais nada. E aquilo vai fazendo assim, ó, até que acaba. E a gente tomando leite com Nescau, né? Criança Nutella, né? Tomando leite com Nescau, olhando aquilo. Eles acabaram aqui, nós falamos, tio, mas ele come aquilo tudo? Ele falou, meu filho, isso aí ele vai acabar com isso aí na ponta da enxada, naquele morro lá. Quando deu 11h30, eles voltaram e bateram outro prato daquele. Quando deu umas 5h30, eles voltaram e bateram o outro daquele. E todos eles eram assim, ó, magrinho. Foi quando eu entendi que o meu problema é a enxada. Enfim, mas a gente vai comendo assim bastante, né? E aí a gente foi fazer o negócio da laje e tinha uma brincadeira. Eles pegavam os caras fortes pra caramba, eles viravam o saco de cimento assim e davam-lhe um murro para tentar furar o saco de cimento. Então a alegria, a diversão era essa, né? Todo mundo carregando peso pra caramba. Então eles vinham, davam um soco no saco de cimento, rasgavam o saco de cimento no meio, jogavam na torneira e levavam. Era assim que brincava o negócio, né? Eu jogava lá no coisa quando a gente estava mexendo. E aí a gente era menor, né? Queria carregar o saco de cimento. Já que tentou carregar saco de cimento? São 50 quilos, se eu não estou enganado. Mas não conseguia nem tirar do chão. Aí eles pegavam, aqueles brutamonte, né? Pegavam e jogavam nas costas. Vai lá, tenta levar então. Na hora que colocava, abria as pernas, né? Se arriava todo e ganhava 3 bicos de papagaio, umas 4 desvios de vértebra para o resto da tua vida, porque você não aguentava carregar aquilo. Era muito pesado. E nem homens assim fortes, coisa e tal, tem tanta disposição de carregar um saco de cimento por muito tempo, não. Na internet eu vi um vídeo esses dias, não sei se vocês viram, de um camarada, deve ser filho do Superman, porque o cara levou acho que uns 5 sacos de cimento na cabeça. Eu fiquei olhando aquele vídeo e falei, não é possível. O cara pá, botou e ele foi. É um negócio impressionante, porque é um peso muito grande. Nós estamos falando de 50 quilos, gente. Isso é peso pra caramba, né? Às vezes você vai carregar um peso ali, um botijão de gás, coisa e tal, é muito pesado. Então, um saco de cimento de 50 quilos é muito peso. Então, quem já carregou 50 quilos assim, com saco de cimento nas costas, ou algo muito pesado, vai entender o que eu vou dizer agora. Ali a gente está vendo um modelo de cruz. Está vendo ali? Esse é bem semelhante a um dos 4 modelos de cruz que o Império Romano usava. O Império Romano usava 4 modelos de cruzes. Tá certo? Um em forma de... eu vou dizer que é X. Tá? Em forma de X, que a pessoa... na verdade, não era para a pessoa morrer pela cruz. Era meio que um jeito de prender a pessoa para que ela pudesse ser alvo de arco e flecha, ou que os cães viessem comer a pessoa. Tá? Então a pessoa ficava amarrada ali para isso. Um outro jeito era quando eles penduravam a pessoa num modelo de T, que é quase aquilo dali, só que aquela parte, o transversal estava em cima, esse modelo T. E aí eles subiam a pessoa, içavam a pessoa e amarravam a pessoa lá em cima. O modelo que a gente mais acredita que foi o que Jesus utilizou para uma série de coisas, é um modelo parecido com esse que você está vendo aí, que é um modelo que tinha 2 partes. Uma parte central, que era uma espécie de um poste, que ele em geral ficava no lugar aonde ia ser crucificado já as pessoas. E como o Império Romano crucificava muita gente, ele já tinha os lugares certos para isso. Tá? Já ficavam lá vários pauzinhos pendurados assim, que era o lugar da crucifixão. Mas o crucificado, ele tinha que carregar a sua... carregar o seu juízo, entende? A sua sentença. Ele tinha que carregar isso. Então ele carregava o patibulum, ou essa... patibulum, né? Ou essa trave, né? Aquela parte ali. Ele carregava aquilo era amarrado nas suas costas, aqui assim.
E ele então carregava aquilo do lugar onde ele tinha sido condenado, coisa e tal, até o lugar onde ele seria crucificado. Isso pesava, e há divergência disso, mas pesava entre 30 e 50 quilos. Há divergências, mas pesava entre isso. E a pessoa então tinha isso amarrado e ele caminhava com aquilo. E em geral, se tinha mais de um crucificado, e eles iam amarrados uns nos outros, né? Eles iam, e aquela fila de crucificado carregando aquilo, levando aquilo para poder ser pregado lá na frente. Então aquilo fazia parte do processo. O crucificado, ele era crucificado nu, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, ele era crucificado nu. Nós não temos essas explicações na Bíblia porque é uma falta de respeito para com o Salvador, isso no texto. Os discípulos não colocariam esses detalhes, mas qualquer um daquela época que falasse assim, Jesus foi crucificado, isso era óbvio, que eles conheciam o que era. A crucifixão durou até o 4º século depois de Cristo, durou cerca de uns 800 anos o processo de crucifixão. E eles não crucificavam pessoas que eram importantes, ou pessoas da sociedade, ou políticos, ou cidadãos romanos. A cruz não era para os livres, a cruz era para os escravos, ladrões e estrangeiros. A cruz era para esse tipo de gente. Então, por isso que Paulo é morto decapitado, porque Paulo era cidadão romano, tá? Mas a tradição diz que Pedro foi crucificado, porque Pedro não era cidadão romano, apesar de nascer no Império Romano. Então, a cruz tinha esse estado, né? A pessoa carregava esse peso. E quando a pessoa chegava lá, em geral, a pessoa era realmente pregada na cruz. Jesus não foi o único pregado na cruz. Em geral, a pessoa era pregada na cruz. Então, era um prego, um cravo, que ia em torno de 13 a 15 centímetros, porque tem que atravessar o braço da pessoa e cravar na madeira, né? Então, era pregado ou aqui, né? Ainda há discussões sobre isso, porque os achados arqueológicos de crucificados não se acham os ossos inteiros assim, sempre estão bem esfarelados, então você não tem muito ali como definir, a não ser acharam há pouco tempo, algumas décadas, o osso de um rapaz que tinha entre 20 e 30 anos, que foi essa parte aqui do pé dele, aonde está o osso completo e o cravo enfiado no osso, né? Acharam isso numa sepultura, numa região de sepulturas em Jerusalém. Você pode ver isso na internet depois, e provavelmente foi daquele modo que Jesus foi crucificado, porque eles pegavam a pessoa, pregavam assim, né, com os braços abertos, pegavam as pernas então e davam uma pequena virada na perna e metiam então o cravo entre as duas pernas para que ela fixasse no madeiro. E a pessoa então tinha uma espécie de um banquinho, uma madeirinha, onde ele meio que se apoiava, porque se não tivesse aquele banquinho, logo a carne iria rasgar, né? E então a ideia da cruz não era matar a pessoa, a ideia da cruz é que ela morresse sofrendo por muito tempo. Essa era a ideia da cruz, que matar era rápido, enforcava, decapitava, não era, vamos matar, vamos botar na cruz. Não, a cruz tinha um propósito. O propósito era expor a vergonha pública daquela pessoa, por isso que era um escravo, um estrangeiro, um condenado a um crime terrível, para que ele ficasse exposto ali muito tempo e morresse de agonia, morresse de pouco tempo. Dizem os estudiosos que o crucificado, na verdade, vinha a falecer não por causa dos cravos da cruz em si, mas por causa da posição que estava, porque ele não conseguia respirar, então ele tinha que fazer uma força terrível para respirar. Imagina a dor que isso causava cada vez que ele tinha que fazer uma alavanca com o próprio corpo para poder se levantar, para que o pulmão conseguisse se expandir de ar para respirar, e isso provocava certos edemas e o pulmão enchia-se de líquido, então ele morria sufocado. Essa é a explicação que se dá. Só que a cruz, quando ele chegava para ser pendurado na cruz, ela era uma coisa horrível, porque eles amarravam, eles deitavam essa haste principal, deitavam assim, pregavam a pessoa nesse modelo de cruz, então eles puxavam aquela haste, tinha um buraco já no chão, eles puxavam aquela haste. Já viu o pessoal colocando poste? Sem a máquina, o pessoal botando no braço, é aquilo dali. Eles pegavam, puxavam, e aí aquela madeira vinha, quando ela encaixava no buraco, eles levantavam e aquilo, tum! Então você imagine o solavanco, soco, que isso dava com a pessoa pregada
nesse madeiro, e esse soco, a dor que isso causava, sabe? Essa dilaceração, esse impacto todo no corpo, foi isso que Jesus sofreu, de forma bem pequena, porque a coisa foi bem pior, e a gente também não gosta de ficar dando muito detalhes, a gente tem crianças presentes. Mas algo interessante aconteceu com Jesus, que em geral não acontecia com os crucificados. Em geral a pessoa era crucificada, mas ela não era açoitada, em geral. Jesus foi açoitado. E o açoite romano, ele era feito para destruir a pessoa. Depois que a pessoa passava pelo açoite romano, ela nunca mais ficava com o corpo livre das marcas. Não tinha como. Não é uma correia, um cinto que batia. Era um açoite, era um látigo. Ele era feito de couro trançado, uma madeira revestida de couro, com tranças de couro, couro trançado em 3 fios de couro trançado. E aquela haste saía assim, e ela se dividia em 3 ramos assim, tudo de couro trançado. E na ponta de cada uma desse chicote, digamos assim, desse couro trançado, essas tiras de couro, eles colocavam um pedaço de metal, ou um osso, ou uma pedra, ficava naquela ponta, para que quando eles batessem, aquilo cravasse, e quando puxasse, viesse a carne junto, né? Então, em geral, um crucificado não tomava essa chibatada, porque ele não ia conseguir ser crucificado, entendeu? Ia, de repente, ficava por ali mesmo, né? Então eles davam 40 chibatadas menos uma de misericórdia, eram 39. E a pessoa tomava a chibatada no corpo todo, aquilo batia na cara, no rosto, no corpo, nas costas, porque chega uma hora que você já não tem mais onde bater, não tem mais lugar para bater. E se eles continuassem batendo no mesmo lugar, ia rasgar tanto que matava a pessoa, né? E a ideia não era matar, era deixar semi-morta, para que ela pudesse pagar o preço dela. E Jesus então sofre isso. Ele sofre esse castigo, e a estratégia de Pilatos era exatamente essa: era deixar Jesus com uma figura inumana, ou seja, algo assim feio demais de se ver, triste, para que o povo, ao olhar para aquela cena daquele homem ensanguentado, marcado, o povo tivesse misericórdia, piedade e dissesse: liberta-o. Essa era a ideia de Pilatos. Isso fica claro no texto. Ele manda açoitar Jesus, traz Jesus de volta e diz: olha, eis aqui o vosso rei, né? Para ver se o povo se padece com aquilo. Mas não deu muito certo. E tudo indica que Jesus tomou 2 lances de chicotada, porque ele volta, né? E toma o segundo lance. E é por isso que a história vai contando para a gente que Jesus segue o seu caminho até a cruz, e numa parte desse caminho ele não consegue mais levar a cruz. Ele não tem mais forças físicas para levar a cruz, e ele cai. E eu queria que você imaginasse alguém com os braços amarrados, abertos, carregando de 30 a 50 quilos nas costas, caindo no chão. Você entendeu, né? É isso mesmo. É de cara no chão. E ele cai. E então, diz o texto bíblico, onde eu queria que você lesse comigo: Mateus capítulo 27, verso 32. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. Se você lê em outras versões, você lê no Marcos, Lucas, João não menciona Simão, e talvez haja uma explicação para isso. Quando João escreve seu evangelho, João está num contexto muito complicado, em que havia uma série de crenças que estavam invadindo e quase destruindo o cristianismo. Uma delas, a mais forte, o gnosticismo, quase destruiu o cristianismo. E eles tinham uma ideia de seres santos. Então, quando você lê o evangelho de João, dificilmente você vê pessoas que poderiam ser elevadas a uma ideia de santidade, entende? Como Simão, no caso aqui, o Simão de Cirene. Simão e Simeão é a mesma coisa, tá?
como Simão de Cirene ou Simão Cirineu. Então não aparece no Evangelho de João. Mas nos 3 evangelhos aparece a história desse homem num único verso da Bíblia. Num único verso. Marcos vai dizer que ele era pai de Alexandre e Rufo, o que nos indica que possivelmente esse Alexandre e Rufo eram conhecidos da comunidade de crentes, eram discípulos de Jesus. Por que Marcos vai dizer que esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo? Lá no livro de Romanos, Paulo cita um Rufo. Lá em Romanos capítulo 16, Paulo manda um abraço a Rufo, e a mãe de Rufo, que Paulo diz também é minha mãe. E pode ser que esse Rufo seja o mesmo Rufo, filho de Simão de Cirene. Não se sabe. No livro de Atos, quando vai falar daqueles que são separados na igreja de Antioquia, um deles é Simão de Níger, e em seguida menciona um outro homem sirineu. Alguns estudiosos dizem que provavelmente esse Simão de Níger é Simão de Cirene, e ele chamou de Níger e Cirineu para diferenciar as duas pessoas. Pode ser. Cirene era uma cidade na África, e a África, por incrível que pareça, porque a gente não fala muito dela no contexto judaico, mas a África foi um grande centro do judaísmo na época da época de Jesus. Foi uma das regiões mais, talvez a região com o maior número de judeus da diáspora, judeus que saíram e foram criando colônias judaicas no norte da África em especial. Cirene era uma dessas colônias, e provavelmente Simão, se ele já morava em Jerusalém, porque diz que ele vinha do campo, Marcos especialmente diz que ele vinha do campo, e Lucas também, se ele vinha do campo, ou ele morava já em Jerusalém e estava trabalhando, né, e veio ver, porque todo mundo veio ver o que estava acontecendo, ou ele estava de passagem, vindo a caminho de Jerusalém para as festas, e então chegou e deu de cara com toda essa situação. Porque uma semana antes, Jesus havia feito um percurso parecido, mas não como um crucificado ensanguentado, mas ele fez um percurso montado num jumentinho, tendo a multidão dizendo: Hosana, né? Bendito, abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. E a mesma multidão está agora ao redor dele, gritando, crucificam, rindo dele, zombando dele e caminhando dele até a cruz. A multidão é assim, né? É o espetáculo, não importa o que seja, é o espetáculo, é o movimento do espetáculo. Mas a história de Simão é interessante porque ele só é mencionado aqui, só um verso na Bíblia, nada mais. E diz que ele foi obrigado, porque ninguém queria fazer, carregar a cruz de Jesus. Sabe por que ninguém queria fazer? Primeiro, porque era humilhante, vergonhoso. A cruz era vergonha. E segundo, porque ele, sendo judeu, se ele tivesse contato com o sangue de uma outra pessoa, e ainda mais naquelas condições, ele estaria impuro. E aquela sexta-feira era sexta-feira de quê? Da Páscoa, das maiores festas dos judeus. Ele não poderia participar da festa, e com certeza não participou. Foi proibido, com certeza foi impedido de participar, porque ele foi considerado impuro, porque compartilhou da vergonha de Cristo, carregando a cruz com Jesus. Mas eu queria comparar a história desse Simão com outro Simão, que está uma página antes, talvez duas na sua Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, no verso 69. Um outro Simão, mas não Simão de Cirene ou Simão Cirineu, mas esse era chamado de Simão Pedro. Simão Pedro disse para Jesus que se Jesus fosse preso e fosse morto, ele morreria com ele. Simão Pedro disse que aonde Jesus fosse, ele iria, e que ele morreria com Jesus, e que ele acompanharia Jesus até o final. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não sabe do que você está falando. Eu vou dizer para você, Pedro, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E então diz, o verso 70 diz assim: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E o verso vai chegar até o verso 75, que diz assim: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
e saindo dali, chorou amargamente. Duas histórias com dois personagens chamados Simão. Um, sem conhecer nada, sem saber nada, é obrigado a carregar a cruz de Jesus e participar da vergonha. O outro, sabendo de tudo, não ousa estar junto com o mestre, carregando a cruz que lhe pertencia. Mas tem um detalhe importante nas duas histórias, e eu queria chamar a sua atenção agora. Quando a gente conta da cruz, e a gente fala de todo o sacrifício que a cruz era, o sacrifício físico da cruz, os quilos, o peso do patibulum, a dor do látigo, os cravos nas mãos e nos pés, o escárnio, a nudez, a vergonha pública, tudo isso nos chama a atenção. E tudo isso foi feito para nos chamar a atenção. Deus permitiu que o seu Filho passasse pelo que passou, para que tocasse a nossa mente e o nosso coração, para que nós entendêssemos aonde o mal é capaz de chegar, aonde a maldade é capaz de chegar, os limites da maldade humana, de ser capaz de crucificar e de causar dor àquele que nunca fez mal a ninguém, àquele que nunca lançou uma palavra de desprezo, mas sempre procurou salvar, ajudar, curar, proteger, abençoar. Aquele que trouxe liberdade foi tratado como um escravo. Aquele que trouxe salvação foi tratado como um condenado. Aquele que estendia suas mãos para abençoar as multidões, para compartilhar o pão, para que ninguém passasse fome, que com suas mãos tocava os cegos, teve as suas mãos crucificadas, como se ele fosse um ladrão, um indigno, um maldito, porque é isso que era um crucificado, um maldito. Mas Deus fez tudo isso para que o coração da gente fosse movido, porque a podridão do pecado foge aos olhos da gente. A gente vive tanto nisso, faz tão parte da nossa história, que é difícil para a gente enxergar aonde realmente esse tal de pecado leva. A gente só enxerga quando a gente vê coisas muito, muito dramáticas. A gente só consegue ter a dimensão da maldade, da malignidade do pecado, quando a gente vê cenas muito fortes, de violência muito abrupta, de guerras, de crianças com fome, muito magrinhas. Aí o pecado parece que traz para a gente a lembrança de como ele é mau. Mas a lembrança do sacrifício do Filho de Deus deveria estar presente na mente da gente, mostrando para a gente o que realmente é o pecado, porque isso que a gente vive é uma ilusão. A vida que a gente vive não é real, porque parece que o pecado não é real, que o mal não é real, porque a gente levanta, trabalha, compra, vende e continua a nossa vida, em alguns momentos sofrimentos, em alguns momentos alegria, conquistas, perdas e derrotas, mas a gente vai vivendo. E aí parece que essa vida que a gente vive é a vida que pode ser vivida. Só que isso não é real. E a cruz de Jesus veio para cravar no coração da gente, para abrir a nossa mente, os nossos olhos, para mostrar para a gente que o mundo real não é esse faz de conta que a gente vive, que por mais que a gente sofra, que tenha dor, isso não é a realidade, porque por trás de tudo isso, por trás do levantar-se às 7 da manhã, às 6 da manhã e ir para o trabalho, por trás de ir para a escola, para a faculdade, por trás de ir assistir uma coisa na televisão, de sair com os amigos e tomar um sorvete, comer uma pizza, de passear com a família, por trás de uma briga de trânsito, de uma discussão com o familiar, por trás de tudo isso, de coisas boas ou más, existe uma luta real entre Deus e Satanás, da qual a nossa vida é o centro
E nós, na maioria das vezes, nem nos damos conta que ela está acontecendo. Que ela está acontecendo agora, aqui, nesse momento. No maior campo de batalha, na sua mente. E é por isso que não é o peso da cruz, que não são a profundidade dos cravos, ou a dor do chicote. O que leva Jesus, o que faz Jesus ter o seu último suspiro, está em Isaías 53, que você conhece, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Isaías 53. Verso 5, que diz assim: mas ele, nós não somos dignos de ler esse verso. Mas diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada passo que ele dava por sua causa. Cada gota de sangue que vertia do rosto de Cristo, não vertia por causa da cruz, vertia por causa dos meus pecados, do meu erro, vertia por minha causa, por quem eu sou. Pecado é muito genérico, né? Era por minha causa e por sua causa. Simão de Cirene teve a honra de carregar a cruz de Jesus. Pedro não teve. Mas Pedro aprendeu a duras penas, e somente após a cruz de Cristo, aquilo que Jesus havia ensinado para ele há tanto tempo, e que é o que eu queria que você pensasse hoje. Às vezes a gente fica pensando que se a gente vivesse no tempo de Cristo, tudo seria diferente. Que se Jesus aparecesse aqui diante de mim, se Ele falasse comigo, se Ele me respondesse, a minha vida seria diferente. Que se eu ouvisse a voz dEle claramente, se Ele me mostrasse a vontade dEle, se Ele me dissesse qual é o caminho, eu tomaria as decisões corretas. Pedro teve tudo isso. Mas mesmo assim, fez as escolhas que fez. Simão não conhecia nada disso, e teve de carregar a cruz dele. Mas tudo isso só faz sentido se nós entendermos o que Jesus diz em Mateus 16, 24, que diz assim, muito antes da cruz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Que quem quiser vir após mim, o que diz o texto? Renuncie-se ou negue-se a si mesmo e tome qual cruz? Qual cruz? A minha, não a dele. Simão teve uma honra em carregar a cruz de Cristo, mas aquela não era a cruz de Simão. A cruz de Simão ele precisou carregar depois daquele momento. É a cruz que Pedro aprendeu a carregar quando ele chorou amargamente e carregou por todos os dias da vida dele. É a cruz que a gente não vê, que ela não está amarrada nas nossas costas, mas ela é tão real como se fosse.
é você. É a sua mania de continuar vivendo só para você. É o seu orgulho, o seu egoísmo de achar que a sua vida só pode ser vivida se ela for vivida para você mesmo. É porque você acha que tudo gira em torno de você, de que tudo tem que ser para você, para o seu bem, para a sua satisfação, para que você seja feliz. Essa maldição que a gente tem de buscar felicidade absurdamente, a qualquer risco, a qualquer preço. Mas o chamado do crucificado é o chamado para que a gente tome a nossa cruz e siga-o. E cada vez que eu leio esse verso, eu não tenho como essa imagem não vir à minha mente. E na minha mente só vem a imagem das ruas de Jerusalém, de Jesus na frente, carregando a sua cruz, que não era dele, mas ele assumiu para si. E eu atrás dele, amarrado nele, carregando a minha. Porque não tem outro jeito de nascermos de novo, se não morrermos primeiro. Não tem outro jeito de sermos novas criaturas, se a criatura antiga não morrer. Não existe o domingo da ressurreição sem a sexta-feira da cruz. Não há como Jesus habitar no meu coração se eu não sair dele. É importante que ele cresça e que eu diminua. No reino de Deus, os primeiros são os últimos. Os que se humilham são exaltados. E aqueles que tomam a sua cruz e negam-se a si mesmo, encontram a salvação e a vida eterna. Negar-se a si mesmo, a maior e mais profunda tarefa que a gente tem. E foi exatamente isso que matou Jesus Cristo. Porque quando você se nega, alguém tem que pagar esse preço. E ele já pagou. A única tarefa sua é aceitar e caminhar atrás do crucificado. Como ele foi crucificado, eu também preciso ser. Mas não a cruz dele, a minha. Está disposto? Dá medo, né? Está disposto a tomar a sua cruz e seguir ao crucificado? A gente começa a pensar nas coisas que tem que abandonar, né? Nas coisas que tem que resolver, né? Isso não interessa, essa não é a sua cruz. A sua cruz é a sua escolha. E se você quiser, ele tem o poder de salvar você. Não há nada mais sagrado nesse mundo do que nós vermos a decisão de uma pessoa que aceitou a sua cruz e que morre para uma nova vida. E é isso que a gente vai ver agora. E ao assistirmos isso, onde está o batistério? Está ali atrás? Ao assistirmos isso, eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse sobre a nossa própria entrega, sobre o assumir a nossa própria cruz e a gente poder viver para Jesus Cristo.
Boa noite. Está a Vanilda, presente de Jesus nessa noite, para mais uma vez agradecermos por tão grande sacrifício que Ele fez por nós. Eu oro daqui, você ora daí? Como é que faz? Você ora daqui? Queria chamar aqui, para vir pertinho aqui, o esposo, Jerry. Vem aqui, Jerry, pertinho. Tem mais alguém da família? Só ele. Só ele, né? Não sei se o Osmar está por aí, do pequeno grupo, não pode vir hoje, né? Mas eu vou estar representando aqui o seu pequeno grupo, que não pode estar aqui, que vai cuidar de você. Chega aqui pertinho. Jack está se preparando também, em breve vai estar aqui, voltando para os braços de Jesus, amém? Vamos orar. Amado Deus, que bênção é lembrar da Tua salvação, lembrar o que o Senhor fez por nós, e como gratidão, para escrever o nome da Vanilda no livro da vida, para mostrar para o mundo, para esta igreja hoje, o tamanho do Teu amor, Senhor, e o tamanho do amor que ela tem por Ti, que hoje ela se entrega a Ti completamente, e para a remissão dos seus pecados, seguindo a ordem do Mestre, eu a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. A Vanilda tomou a decisão dela hoje de assumir a cruz e de seguir Jesus Cristo. E eu queria perguntar para você: e você? O que está faltando para você? Talvez você já seja batizado, mas ainda precisa tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo e seguir ao crucificado. Talvez você ainda não passou por essa experiência e precisa dela para remarcar um começo, uma nova vida para você. Mas eu queria orar por você essa noite, pedindo a Deus que consagre o compromisso que você pode assumir agora de seguir ao crucificado, de ser um com Ele, de assumir a sua cruz e ir atrás dele, por aonde quer que Ele for. Mas o caminho dele é para a vida e a vida eterna. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão: a escolha de tomar a sua cruz e segui-lo. Você gostaria de fazer isso agora? Gostaria de fazer isso? Quem gostaria de assumir a sua cruz e seguir ao crucificado? Amém. Vem aqui. Vamos orar juntos aqui na frente. Vem aqui. Pode vir aqui. Vem aqui na frente. Somos poucos, ninguém precisa ter vergonha. Vem aqui. Vem, pode levantar. Estou chamando você para se batizar, não. Estou chamando você para aceitar a cruz. Vem aqui. Há mais alguém que gostaria nesse momento de expressar o seu desejo de seguir ao crucificado? O coral vai cantar uma música e a gente em seguida vai orar. E se você sentir tocado por essa música de tomar a sua cruz, então levante-se e venha aqui à frente, porque hoje é o dia de uma nova vida com Jesus Cristo.
dias posso ouvir que chamando vem pra mim, minha vida entreguei por ti. Minha vontade é te ver junto a mim, vem viver a paz sem fim, vem caminhar ao lado meu, e assim me segue a Cristo, toma tua cruz, cada dia, pra que temer, pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz, segue a Jesus. Pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz, segue a Sim, eu sei, a estrada é longa. Sim, eu sei que você sente que não pode caminhar, mas eu te digo apenas: toma tua cruz. Segue a Cristo, toma tua cruz, cada dia, pra que temer, pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz, segue a Toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz cada dia, Pois Ele te ama. vem pra luz, toma tua cruz. Segue a Jesus. Ah, Jesus, pra que temer? Ele te ama. Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz. Vem pra luz, toma tua cruz. Vem pra luz, toma tua cruz. Segue a Jesus. Ah, Jesus. Amém. Eu pedi que você viesse aqui à frente, porque eu queria que você entendesse algo singular da cruz. Pode parecer que quando a gente toma a nossa cruz, a gente está tomando sozinho, mas não é assim no corpo de Cristo. Eu queria que você entendesse que quando você aceita a sua cruz, é porque tem mais gente fazendo o mesmo caminho junto com você.
E é quando cada um de nós que estamos aqui juntos, cada um de nós toma a sua cruz, e ela é difícil de ser carregada, então a gente vai apoiando um ao outro nesse caminho, seguindo ao crucificado. É isso que eu queria que você visse, que você olhasse para o lado, para quem está em pé, e você enxergasse que não é um caminho solitário. A gente está junto, para o mesmo lugar, atrás do mesmo Salvador, e carregando a mesma coisa, cada um de nós. Mas se eu carrego a minha, você carrega a sua, e quando eu estiver fraco, você me apoiar e eu apoiar você, então a gente consegue ir mais fácil e juntos no mesmo caminho, porque é isso que nós somos, um grupo de crucificados seguindo aquele que foi o primeiro de todos nós. Oremos. Bendito e eterno Deus que estás nos céus, nós te agradecemos porque nós nos levantamos e podemos dizer: queremos te seguir. Não é fácil porque há renúncias a serem feitas, mas mais do que isso, Senhor, às vezes dá um medo, um vazio de tomarmos esta decisão, e a gente conhece a gente, tem tanta coisa aqui dentro que precisa melhorar, e às vezes a gente acha que não vai ter força para isso. Mas obrigado, porque o caminho da cruz não é solitário para nenhum de nós, porque como corpo de Cristo, como discípulos teus, nós seguimos juntos o caminho do crucificado, apoiando um ao outro, ajudando um ao outro, talvez como Simão, em alguns momentos, tendo que carregar a cruz de uma outra pessoa, mas juntos até o fim. Obrigado porque somos povo, obrigado porque somos teus filhos, e obrigado porque essa cruz que mata o nosso eu, vive, faz viver em nós uma nova pessoa. Por isso nos entregamos a ti totalmente, para que o Senhor seja tudo em nós, no teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Que temer.